Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 19 de janeiro. Lembrando vocês que é para fazer inscrição no canal, hein, gente? Para receber as notificações do vídeo, ok? Você se inscreve e ativa as notificações do sininho, combinado? Muito bem, vamos lá, nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tudo que é teu e tu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou os teus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muitos aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? Disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não é filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. Disse-lhe Abimeleque: Eis que minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até com todos os outros, e estás advertida. Orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e sua mulher, suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E ao que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim,
porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos aceitareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Velho Testamento, Neemias, capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenaane se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhes puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele uma aliança, que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. O mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei
lhe mandastes pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste nas fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. Lhes disseste que entrassem para possuir a terra pela qual alçaste tua mão, que lhes havia de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a cerviz e em sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca. Água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, suas vestes não se envelheceram, seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos e repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Multiplicaste os seus filhos como estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que lhes tinha dito aos seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim, entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra para os fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores de mantimento em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram, se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás de suas costas, e mataram os teus profetas e protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregastes na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de angústia clamando a ti, desde os céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhe destes libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Protestastes contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os devem cumprir viverá, e retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não o ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que se entregaste na mão dos povos da terra. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles
nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto e do seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. Selaram-nos os príncipes e os levitas e os sacerdotes. Amém? Bom, queridos, nós vimos então no texto de Gênesis, que Deus pode nos usar para abençoar outras pessoas. Ele usou Abraão para abençoar a vida e a casa de Abimeleque. E em Mateus nós vimos que desejar um relacionamento com Deus necessita realinhar as prioridades. O jovem queria saber o que era preciso para herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele: o que é que tem aí no seu coração, Ele não fala com essas palavras, ele fala: vende tudo que tem, vem e me segue. Ou seja, o que realmente domina no seu coração. E aqui em Neemias a gente tem um relato de toda a história do povo, hebreu, como é importante a gente se lembrar das coisas que Deus fez quando vamos à oração. É necessário lembrar dos feitos do Senhor, da bondade do Senhor, ter um memorial das coisas que Deus fez, mas principalmente dos nossos erros, para poder pedir perdão, e confessar os nossos pecados, e depois da nossa confissão ter a certeza de que fomos perdoados. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós te damos graças, Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Te louvamos porque tens nos ensinado e queremos verdadeiramente que sonde os nossos corações e nos ensine, Pai, a alinhar as prioridades de maneira que nós possamos de fato servir ao Senhor e alcançar o teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!